vou expressar minha opinião aqui em determinados assuntos, principalmente em relação à inteligência artificial. A gente está vivendo um boom, né, da inteligência artificial. É muita coisa ainda, muita coisa ainda precisando de definição, muita coisa meio louca assim, né? Então eu vou tentar aqui bater um papo com vocês sobre o que eu estou percebendo trabalhando com isso e o que eu percebo do mercado, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui para me guiar, mas basicamente o que eu queria começar falando é que o mundo é movido a dinheiro, né? Acho que às vezes a gente tem que falar o óbvio, mas o mundo é movido a dinheiro, cara. A gente pode tentar lutar contra isso, mas é isso, entendeu? Então, talvez você tenha percebido, né? Tá tendo um grande movimento, essa discussão de inteligência artificial, principalmente nessa área artística, né? A gente vê isso na música, vê isso em Hollywood, na produção de conteúdo para internet, enfim, nos filmes, né? Os filmes, o pessoal tem sentido um pouco que os filmes não são tão bons quanto eram antigamente, a gente tá tendo essa percepção, mas é muito simples a resposta. A resposta é porque antigamente Hollywood tinha muito dinheiro, né? Pegando esse exemplo dos filmes, o que tá acontecendo? Por que tá tendo filme ruim agora? E não tá tendo mais filme tão bom quanto era na década de 90, 2000? Porque naquela época o Hollywood tava com muita grana. Então, quando você tem muita grana, você acaba tendo o privilégio de errar mais, né? Então, Hollywood ela podia errar mais, então ela poderia arriscar mais, né? Colocar uma verba ali em algum filme mediano para ver o que vai dar, fazer alguns testes, e se ela testasse 5 filmes, 2 explodisse, a gente tinha 2 filmaços a mais. Hoje não. Hoje, com streaming, com inteligência artificial, com a própria internet, o que aconteceu foi que eles não têm mais esse risco, eles não podem mais cometer esse risco, eles têm que já ir no que é certo, o que vai trazer dinheiro, o que vai trazer lucro, né? Então, é isso. Então, acaba que essa parte de surgir novos artistas ou investir em histórias novas acaba ficando em segundo plano, né? E isso está acontecendo em todas as áreas do mundo, assim, principalmente a gente que trabalha com parte mais criativa ali, design, vídeo, cinema, produção de conteúdo. A gente tem que entender esse movimento, entender o que está acontecendo para a gente conseguir se adaptar. Eu acho que a melhor forma, a melhor palavra que a gente tem que buscar, além de aprimoramento, é se adaptar. E o que eu tenho para dizer para vocês é que você precisa se posicionar como... É clichê pra caraca isso. Com certeza você já deve ter visto N coach na internet falando isso. Mas você tem que resolver um problema. Antes de você ser editor de vídeo, você tem que resolver um problema. Qual é o problema real do seu cliente? Por que ele está te contratando para você produzir um vídeo para ele, para editar um vídeo para ele? O que ele precisa? Qual é o problema que você está resolvendo? Um exemplo, um youtuber contrata editores de vídeo porque ele precisa de tempo para produzir mais. Então ele delega essa função de editar os vídeos, que ela consome muito tempo, para ele ter mais tempo. Então essa é a dor que você está resolvendo. Você não está editando os vídeos, não é isso. É essa dor, a falta de tempo, por isso que ele está te contratando. Então você precisa entender de cada cliente do que dor que você resolve. Qual o problema que você está resolvendo dele. Entendeu? Aí já entra em outro ponto que é para você aumentar o seu valor percebido. Como assim aumentar o meu valor percebido, Felipe? Vou explicar. Você já deve ter escutado na internet o termo se tornar uma autoridade. Ah, fulano é uma autoridade nesse assunto. Cicrano é uma autoridade nesse outro assunto. Então você se tornar uma autoridade. Eu não gosto muito desse termo, acho que ele foi banalizado com a internet. Mas nada mais é do que você aumentar o seu valor percebido. É você fazer com que as pessoas percebam que você tem um valor, né? E valor aqui é diferente de preço, tá, gente? Mas como a gente faz isso? Como a gente faz nossos clientes entender que ele contratando a gente é melhor, tem mais valor do que ele contratar uma IA que se propõe a editar o vídeo dele? Só para você ter uma noção do como que a gente quer se posicionar, né? É através do posicionamento, claro, mas não dá para eu entrar muito nesse assunto aqui, mas tem formas que você aumenta o seu valor percebido. A primeira delas, fazer uma faculdade. Se você fazer uma faculdade, aumenta o seu valor percebido. Você fazer cursos, especializações, aumenta o seu valor percebido. Qual outra coisa também que dá para fazer? Ganhar competições. Se inscrever em concursos e ganhar esses concursos. Ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, você está aumentando o seu valor percebido, né? Então, por exemplo, hoje eu estou produzindo um curta-metragem no formato de documentário e eu quero inscrever futuramente esse documentário, esse curta-metragem, em festivais de cinema, a fim de ganhar esses festivais de cinema. Se eu vier a ganhar esses festivais, eu estou aumentando meu valor percebido.
entendeu? Então você participar de competições, concursos e ganhar, aumenta o seu valor percebido. Outra coisa também importante, outra forma de você aumentar seu valor percebido, você dá palestras, você arrumar lugares para você dar workshops, dar palestra, ensinar outras pessoas o que você faz. Isso aumenta o seu valor percebido. Gravar um treinamento, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Com isso a gente aumenta o nosso valor percebido. Mas tirando isso tudo, o que eu acho mais promissor, o que eu acho mais fácil e melhor, mais rápido de você aumentar o seu valor percebido é com a produção de conteúdo. É você começar a produzir conteúdo. Então, se você é designer, se você é filmmaker, se você, independente se for advogado, sei lá, qualquer profissão, qualquer coisa que a gente atenda, que venda serviço principalmente, produção de conteúdo é a melhor forma que tem hoje, mais fácil, mais prática, mais rápida de você aumentar o seu valor percebido. E eu senti isso na prática. Quando eu comecei em abril do ano passado, no dia 25, a publicar conteúdo, mostrando meu trabalho, mostrando o que eu fazia, mostrando como eu pensava, no Instagram de forma contínua, eu aumentei o meu valor percebido. E quando você aumenta o seu valor percebido, você tem um diferencial, você ganha diferenciais, você é escolhido entre outros, você é valorizado onde você está. Então, essa é a forma mais fácil. Foi a forma que eu comecei e é a que eu recomendo você também começar. Então, arrume um jeito de aumentar o seu valor percebido. Outro ponto também importante, a gente tem que deixar um pouquinho nossa parte criativa e artística e também focar na parte burocrática de gestão e você conseguir entender. Então, aprenda a gestão também. Então, se você não sabe fazer uma gestão financeira dos seus freelas, aprenda a fazer isso. Procure uma especialização, procure aprender sobre isso, fazer um curso ou estudar de maneira no YouTube, de maneira autodidata, mas aprenda a fazer isso, porque isso aumenta o seu valor percebido, obviamente, mas isso te ajuda também a ser mais profissional. E profissionalismo está faltando muito no nosso mercado. Pessoas que não entregam no prazo, ou que demoram muito, ou que não respondem rápido, ou enfim, N situações que eu poderia comentar aqui, tá faltando profissionalismo. Então, se profissionalize, leve seu trabalho a sério. E agora com o boom da IA, né? Isso é um assunto delicado. A IA vai roubar o nosso emprego? Vai. Não vou mentir para você. Se você atuar só como apertador de botões, ou esse cara só operacional, você vai perder para a IA. Porque a IA consegue fazer isso de maneira muito mais rápida e suficiente para o mercado, assim. E eu vejo dois cenários, assim. A IA, ela tá tomando conta. Por quê? Basicamente, ela faz mais rápido e ela faz em escala. Então, toda grande empresa, todo negócio, ele quer isso. Ele quer diminuir custo e aumentar a escala. Então, se eu tenho uma equipe na minha produtora de 10 editores, onde desses 10 editores eu consigo diminuir para 5 e contratar pelo preço de um editor uma ferramenta de IA que ajuda esses 5 a produzir mais, eu vou escolher essa segunda opção. E aí vamos lá, são 10 editores. O que faz eu escolher os 5 editores que vão ficar? É o diferencial, é o valor percebido que eles têm. Então eu sei que esse editor aqui, ele é muito brabo no que ele faz, mas ele tem muita noção de gestão. Então ele consegue me ajudar a gerir esse departamento. Então ele vale a pena manter. Do que um outro que talvez ele edita muito bem, mas ele só edita muito bem. Não tem um diferencial, sabe? E então esse é o jogo, né? E tem um jogo também quando você se posiciona a fim de atingir a elite, a galera que tem grana, a galera mais culta, a galera que, enfim, a elite, né? O alto padrão, classe mais altas. O que acontece? Todas as marcas de grife, elas estão se posicionando contra a IA. Elas estão indo ainda pro trabalho artístico, manual, que demora mais, que é mais demorado, que é mais custoso. Mas você entende que quem consome essas marcas que tem um alto poder aquisitivo, geralmente elas tem uma... Essa galera, ela vai valorizar mais e ela paga mais caro. Ela vai pagar 30 mil reais lá na bolsa que foi feito à mão, né, de maneira manual. Então, mesmo que ela tenha um custo mais alto, ela tem um valor agregado tão grande que faz essas pessoas que têm muita grana quererem pagar pela exclusividade, por aquilo ali. E tem uma certa repulsa da inteligência artificial. Até porque essa galera que tem mais dinheiro, elas estão em lugares como teatro, elas consomem arte de maneira diferente das classes mais baixas, que entre escolher uma obra de arte para enfeitar a sua sala, ela vai preferir comprar uma TV. Então, isso aqui, eu volto lá no início que eu falei que no mundo tudo é dinheiro, entendeu? Então, tem isso. E como que a gente pega isso pra gente e tenta entender isso? Essa loucura. Entender que a gente precisa de um diferencial. Eu quero ficar entre os 5 editores que vão ficar na equipe,
na produtora audiovisual. Então, é o seu olhar, é a sua visão de mundo, é como você tem outras fontes de aprendizado de outras áreas que você consegue compilar isso e trazer para o seu trabalho ali artístico, ser mais original, você tem um diferencial, você tem uma forma assim, que olha, cara, vale a pena manter o Felipe, porque o Felipe ele já entende toda a cultura, ele já entende o posicionamento da nossa empresa, porque tem gente que trabalha, agora eu tô falando assim, se você trabalhasse numa empresa assim, né, ou fosse trabalhar no cinema, por exemplo, por que escolhe um diretor de fotografia X e não o outro diretor de fotografia? É porque esse diretor de fotografia ele vai ter uma sinergia maior pelo fato de como ele se posiciona, como ele pensa, como que ele olha, qual é o olhar que ele tem. É uma coisa mais subjetiva, que é difícil de a IA conseguir roubar isso da gente. A IA ela não vai conseguir competir com isso, com essa nossa criatividade verdadeira, sabe? Mas ao mesmo tempo, a IA ela tem um poder de processamento muito mais forte. Então, exemplo, se eu tenho esse editor aqui que ele é muito bom, exemplo, o maior editor que eu conheço assim do Brasil, Gaveta. Gaveta ele tem uma forma de editar ali os vídeos dele para o YouTube. Eu posso, tá, com inteligência artificial, transcrever todo aquele vídeo ou mandar o link do vídeo para a IA e ela vai estudar exatamente toda a estrutura daquele vídeo e com poucos cliques eu tenho acesso a toda a estrutura do vídeo e eu posso pegar e replicar isso. Uma estrutura que o Gaveta pensou, que demorou anos, 20 anos de carreira, enfim, estudou se especializou, enfim, buscou conhecimento para chegar naquela estrutura ali, conhecimento de roteiro, de narrativa, de storytelling, de edição de vídeo, de time, de humor, enfim, de tudo. Tudo que ele gosta, que ele consome, enfim, e que ele aplica no trabalho dele ali, naqueles vídeos que ele produz. A forma que ele faz a publi, como que ele encaixa, enfim. Tudo isso eu posso pegar essa estrutura e replicar com inteligência artificial, de maneira muito rápida. O que eu não consigo replicar é o carisma dele, é a forma que ele fala, a entonação, sabe? É o time de humor que ele tem. Isso é muito mais difícil. Aí ela não consegue fazer isso. Então a gente tem que buscar se posicionar dessa maneira. A gente tem que buscar isso, sabe? E isso é mais importante do que aprender a técnica.